Mateus capítulo 6, nós vamos ler o verso 5 e vai acompanhando que a gente vai pular alguns versículos para a gente poder entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Mateus 6, versículo 5 vai dizer o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Agora pula comigo para o versículo 16, que vai dizer o seguinte: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência de tristeza, como os hipócritas fazem, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que vocês estão jejuando, e sim ao Pai, em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer. Nessa noite nós queremos te exaltar. Nessa noite nós queremos engrandecer o teu nome e dizer que o Senhor és bem-vindo no nosso meio, o Senhor és bem-vindo aqui. Fala aos nossos corações, Pai, abra os nossos corações para entender aquilo que o Senhor quer falar, para entender aquilo que o Senhor quer fazer. Que nessa noite, Jesus, aquele que está do outro lado me ouvindo nesse momento, não ouça o Felipe, mas ouça o Santo Espírito que quer falar com ele. Pai, eu sei que o teu Santo Espírito está lá nessa casa, eu sei que o teu Santo Espírito está neste lugar. Então que o Senhor toque os nossos corações e abra os nossos corações. Essa é a minha oração, simples, mas crendo em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, versículo 5, está inserido dentro do sermão de Jesus, o sermão do monte, o tão famoso sermão do monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 ali. E dentro disso aqui você tem histórias, parábolas, você tem de tudo um pouco que nos ensina a amadurecer e a crescer, que nos ensina a ter o caráter de Cristo, que nos impulsiona a viver um cristianismo pleno com o Senhor. Então, o que eu quero com você hoje? Te fortalecer a entender algo. Quero falar hoje sobre comportamento e caráter. Sabe o tema que eu dei para essa mensagem? O tema que eu dei para ela é: comportamento não é caráter. Então a gente vai entrar dentro desse tema. Poxa, Felipe, mas comportamento não é caráter? Eu achava que era a mesma coisa, que quando eu me comportasse bem, quando eu deixasse de fazer tal coisa, eu teria o caráter de Cristo e tudo mais. Eu já estou aqui para te dizer que não, que caráter de Cristo é uma coisa e ter um bom comportamento e deixar de fazer o que é errado é outra coisa. É por isso que eu acabei de ler esse trecho do sermão que vai falar sobre os fariseus, sobre os hipócritas da época, mas a gente chega lá. De forma simples, eu quero te fazer entender a diferença entre comportamento e caráter, para a gente já compreender isso e já começar a caminhar daqui para frente. Quando eu falo em comportamento, eu estou falando de algo externo, então eu estou falando de gesto, eu estou falando de palavras, eu estou falando de atitude. Comportamento é aquilo que as pessoas podem ver. Comportamento é aquilo que eu faço daqui para fora, não daqui para dentro. Então, comportamento está totalmente ligado ao que o outro vê, ao que as pessoas estão observando, com a minha conduta. Agora, quando eu falo caráter, meu irmão, eu estou falando totalmente de algo interno e que reflete aqui fora. Então, eu estou falando de algo que mexe aqui dentro, para quando chegar aqui fora, algo ser diferente. Então, caráter envolve comportamento? Sim, só que só o comportamento não envolve o caráter. Então, se eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho um comportamento segundo esse caráter. Agora, se eu não tenho o caráter de Cristo, eu só tenho um comportamento que todo mundo pode ter. Não precisa ser batizado com o Espírito Santo, não precisa ser cheio do Espírito Santo, apenas um comportamento social legal, um cara bacana. Sabe aquela pessoa que a gente sempre fala assim, ó, o cara tem tudo,
só falta Jesus, como se Jesus fosse só. Mas o cara tem tudo, só falta Jesus. Não, então falta tudo para ele. Então o comportamento dele é bom diante da sociedade, todo mundo fala, meu, legal, o cara trata as pessoas bem e tudo mais, comportamento, não é caráter, caráter é diferente, é isso que eu quero falar com você. Talvez hoje a tua vida está sendo de comportamento, porque o comportamento é o que eu quero mostrar, mas o caráter é o que eu sou, irmão, isso não muda. Então assim, comportamento, aí eu mostro isso para as pessoas, e daqui para fora eu mostro o que eu quiser, irmão. Se eu quiser me comportar como executivo, eu me comporto como executivo. Alguém assim, se eu chegar aqui, ó, galera, tudo bem? Ninguém me conhece aqui, então eu queria falar com vocês, eu sou executivo, eu tenho dinheiro, eu sou um cara bilionário. A galera não me conhece, daqui para fora, irmão, daqui para fora é lindo, eu faço o que eu quiser, o meu comportamento pode ser o que quiser, mas aqui dentro, irmão, bicho, aí nós estamos falando de caráter, e caráter a gente está falando de Cristo. Se a gente está falando de Cristo, a gente está falando de vida com Deus, amém? Então vamos continuar aqui o texto. Mas por que será que a Bíblia não diz tenha o comportamento de Cristo, mas a Bíblia vai dizer tenha o caráter de Cristo? Porque comportamento é o que eu acabei de definir, e caráter é o que Jesus é a essência dele. Irmão, se você tiver o caráter de Cristo, é impossível o diabo não acordar com medo de você, brother. É impossível o inferno não tremer diante de você, e não é diante de você, mas é diante do que você carrega, diante do que você tem dentro de você, diante do que reflete aqui dentro, cara. Porque o caráter de Cristo nos leva a um nível mais extremo, a um nível mais profundo, sabe? Comportamento é temporário. Eu me comporto bem, por exemplo, se eu chego numa reunião, eu quero me comportar de uma maneira. Isso não quer dizer que como eu me comportei naquela reunião é o que eu sou, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Caráter é permanente, comportamento é temporário. Só para você entender, um exemplo simples. Faz de conta que você está andando na rua e você passou e encontrou, qual que é o celular mais top que tem hoje aí? iPhone 11 Pro Plus, Mega Hiper das galáxias lá, né? Então você está andando na rua, pá, achou um iPhone. Uma pessoa que vive de comportamento e não de caráter, a reação dela vai ser: olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, eu peguei. Agora daqui para cá a minha reação vai depender se alguém viu ou não. Porque se ninguém viu, eu vou pôr no bolso, eu vou para casa e vou falar: rapaz, Deus me abençoou, dei sorte, achei um iPhone 11 Pro, velho, dei sorte. Agora se ele pega e alguém vê, achei o celular, precisa devolver para o dono. Mas ele se comportou de acordo com o quê? Com o que alguém viu. Alguém olhou, alguém viu que ele pegou o celular, então o comportamento é diferente. Mas se ninguém viu, leva para casa, irmão, tá tudo certo, Deus me abençoou. Agora quando a gente fala de caráter, a pessoa encontra o iPhone, a pessoa pega o iPhone, a primeira reação dela é: onde está o dono desse celular? Isso é caráter, irmão, isso é caráter. Aquilo não é meu. Ela pode não encontrar o dono, mas ela leva para casa o celular e vai esperar uma ligação nesse celular, vai tentar de alguma forma localizar o dono. Porque caráter não tem a ver com mostrar algo às pessoas. Caráter tem a ver com essência, o que você é. Agora comportamento, você se comporta bem diante das pessoas, mas Jesus sabe quem é você no secreto. Se sabe, irmão, quem é você no secreto. Eu me lembro até uma vez que eu estava voltando, não me lembro de onde, se era da escola, não me lembro. Eu acho que da escola não era, que era tarde, eu acho que era do trabalho mesmo. E na época eu devia ter uns 20 anos de idade, tem aí 4 meses, 5 meses atrás. Então assim, na época eu tava, você tá rindo do quê, irmão? Você tá rindo do quê? Pecador, não ri não, viu? Não ri não. Então assim, eu voltando do trabalho aqui, de repente, irmão, quando eu olho na guia, ali entre o Paulistão aqui, o Paulistão e a rua, eu encontrei um iPhone. Eu achei um iPhone daquele dourado, quando lançou o dourado, lembra? Quando lançou o iPhone dourado, que assim, quem tinha o iPhone dourado era assim, os top das galáxias, quem tinha. A galera vendia carro para comprar um iPhone daquele. Não tá diferente de hoje, né? Que hoje o preço do iPhone tá tipo um carro, já. Então assim, a galera vendia a mãe para comprar o celular, velho. A galera roubava para comprar, porque assim, o iPhone dourado, quando saiu, foi um negócio tremendo. E eu andando, achei o iPhone.
Cara, eu catei aquele iPhone, a minha primeira reação foi assim: rapaz do céu, um iPhone dourado, velho. Na guia, jogado, novinho, zero. Falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo já falou assim: não é teu? Aí eu já fiz: rapaz, não é meu não. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou levar para casa, o dono vai ligar daqui a pouco e eu entrego para ele, né? Minha reação normal, que deveria ser a reação de qualquer pessoa que carrega o caráter de Cristo, qualquer pessoa que carrega Deus, qualquer pessoa, e não precisa nem carregar Deus, é o mínimo de dignidade, o mínimo de ética e moral ser feito isso. Então eu catei aquele celular, coloquei no bolso e atravessei o Paulistão, o estacionamento. Quando eu estava atravessando o estacionamento, o celular tocou, eu atendi. Um rapaz do outro lado desesperado, velho. Alô, quem tá com o celular aí? Quem tá? O celular é meu. Falei, amigão, calma, eu sei, o celular é seu, eu encontrei ele, eu tô com... Não, cara, mas eu tô com o celular, preciso do celular. Calma, cara, eu tô com o seu celular, calma, tá comigo, ó. Eu estou aqui no Paulistão, no estacionamento, vem aqui buscar. Não, você tá falando sério, cara, que eu preciso do seu... Cara, vem aqui buscar, eu tô com ele. O cara chegou de moto, era um motoboy, o cara chegou de moto. O cara parou, eu falei, cara, achei ali na guia, dei o celular na mão dele, o cara ficou assim, ó. O cara não acreditava que eu estava devolvendo para ele um celular iPhone dourado, topzera das galáxias, assim, ó. Ele não acreditava nisso. Aí eu virei para ele e falei, cara, é seu, o que é seu é seu, o que é meu, e assim a vida segue. Pra você ter ideia, o cara queria até, o cara falou assim, cara, brigadão, poxa, se eu pudesse, cara, eu te dava até um dinheiro. Cara, eu não fiz nada do que o meu papel como cristão, sabe, mas eu poderia naquele dia ter pegado, se a minha vida fosse só um comportamento e não um caráter, ter ido para minha casa, olhado na internet, como destravar um celular iPhone e como é que fala? Formatar, resetar ele do zero, e dali para frente eu ia falar, comprei o iPhone, tô com o iPhone dourado. Mas e Jesus lá do céu, quando eu chegar lá de frente com o homem? Quando eu chegar lá, olhar no olho dele, ele ia falar para mim, lembra do iPhone? Era seu. Mas por que eu não fiz isso? Porque, irmão, caráter é diferente de comportamento. É diferente, cara. Caráter está no meu DNA, cara. Não tem como separar. É por isso que eu falo, gente, caráter, quem tem o caráter de Cristo não tem uma vida dupla, cara. Não tem uma vida de dois lados, não tem uma vida dentro da igreja e uma fora. Ele não é cristão na igreja e secular lá fora, não, ele é uma coisa só, porque caráter de Cristo está no DNA, irmão. Se está no DNA, não tem como tirar de você. Não tem como tirar aquilo que Jesus implantou em você, o caráter dele. Então não há duplicidade de vida, não há duas vidas, há uma vida só. O Felipe é cristão, o Felipe é reverente, o Felipe busca a presença de Deus na igreja, mas ele é isso também fora, ele é isso também na casa dele, ele é isso no trabalho, ele é isso onde ele estiver, porque é DNA, cara. Não tem a ver com comportamento. Porque quem leva uma vida dupla, quem leva uma coisa na igreja e uma vida secular lá fora, separando as duas coisas, trata o cristianismo como uma troca de roupa. Então eu vou para a igreja, eu visto a minha capa de santidade. Hoje eu sou um cara crente, estou subindo para a igreja. Voltei da igreja, eu tiro aquela roupa, aquela vestimenta cristã, aquela capa minha, e volto a ser quem eu era. Irmão, você é só alguém que vive um comportamento e não um caráter. E se você vive um comportamento, posso te falar, você é um dos que vai chegar diante de Jesus e vai dizer o seguinte: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome. Ele vai falar assim, rapaz, o que ele diz? Gente, presta atenção nisso. Ele vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Então, para Jesus falar que não conhece, é porque nunca pertenceu, nunca foi, nunca chegou, nunca teve o caráter que deveria ter. Por isso que ele não conhece. Vive de comportamento. Então eu vivo para agradar uma sociedade, não vivo para agradar o meu Deus. E se você vive dessa forma, meu irmão, eu posso te dizer que você está arrumando um problemão na sua vida, cara. Um problemão na sua vida. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma recompensa. E olha que incrível, presta atenção. O texto fala de recompensa, duas recompensas. Tanto para quem vive de comportamento, como para quem vive de caráter. Opa, Felipe, então peraí.
O cara que vive de comportamento tem recompensa também? Tem, e nós vamos falar sobre ela agora com você. E ela é a primeira que eu quero falar contigo. Qual é a recompensa de uma vida apenas de comportamento? Volta comigo no texto. Versículo 5. Ele vai dizer, Jesus fala a respeito da oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Ou seja, ele já está dizendo que o que ele vai falar agora se trata de pessoas que levam duas vidas. Falam uma coisa, externam uma coisa e vivem outra. Aí ele continua dizendo, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos, olha aí, comportamento, pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E aí o versículo 16 vai falar a mesma coisa, só que ele vai falar de jejum. Ele vai dizer, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas. Mais uma vez ele vai falar, os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Gente, o que é a recompensa de quem vive de comportamento? Jesus está falando dos hipócritas. Então, se você não sabe, hipocrisia é você falar algo, externar algo e não viver aquilo que você está externando. Então, daqui para fora eu faço o que eu quiser, eu mostro uma aparência que eu quiser, mas aqui dentro a coisa está bagunçada, irmão. É por isso que Jesus vai chamar os fariseus de sepulcro caiados. Por fora lindão, todo ornamentado, todo bonitinho, todo arrumado, por dentro podridão. Então comportamento nos leva à podridão. Então qual é a recompensa que o texto está dizendo? Vamos entrar dentro do contexto. Fariseus, os fariseus que faziam isso, ficavam nas praças, no canto da sinagoga, orando lá, ó, santidade, ó, Senhor, Senhor, ó, aleluia, aleluia, aleluia. Vai lá, oração, 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 oração. E a pessoa, o que acontecia? O que as pessoas, os meros mortais passavam, olhavam os fariseus dessa forma e falavam o quê? Cara, esse cara é santo demais. Meu Deus, olha, ele ora em pé na praça, ele ora na sinagoga, ele jejua, olha a cara de triste, meu Deus, ele está jejuando. Senhor, eu não consigo chegar nesse nível, ele é santo demais. E o que Jesus está dizendo? Eles já receberam a sua recompensa. Qual que era a recompensa deles? O reconhecimento humano. Então, meu irmão, a sua vida de comportamento vai te levar a um reconhecimento humano. Maravilha. Agora me pergunto, o reconhecimento humano te coloca dentro da eternidade com Deus? Não. O reconhecimento humano é da terra, irmão. Passou disso aqui, passou. Não estou dizendo que o caráter de Cristo não vai trazer reconhecimento humano, vai também, mas não pode ser a prioridade, não pode ser a sua forma de vida. Eu vivo para ostentar uma vida que eu não vivo, mas na verdade eu quero só aparentar, para que todo mundo acredite que eu estou bem, todo mundo acredite que eu sou alguém legal, que eu sou alguém envolvido com Deus, que eu estou firme e forte na rocha, que eu estou ligado na videira. Mas no final, Jesus lá em cima sabe que não passa de um comportamento e que aqui dentro está tudo vazio. Tudo vazio. Então qual é a recompensa? Ser visto pelas pessoas e ser reconhecido. Então posso te falar um negócio, jovem? Deixa eu te falar algo, jovem, presta atenção. Se você está buscando um comportamento correto para que as pessoas acreditem que você tem uma vida com Deus, saiba que uma hora a casa cai. Saiba que uma hora a casa cai. Porque comportamento não te desvia do pecado. O caráter de Deus sim, comportamento não. Porque externar uma vida e não levar essa vida que externa, ficar vivendo uma mentira. E eu falei essa semana sobre mentira. Postei um vídeo essa semana. João vai falar sobre o pai da mentira. Presta atenção no que eu estou dizendo, jovem. Você que está tentando viver uma vida aí mentirosa, João vai falar que o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então se você leva uma vida de mentira, raciocina comigo, quem é teu pai? Quem você adotou como teu pai? Porque se ele é o pai da mentira e a mentira faz parte da sua vida, então você adotou o diabo como seu pai. Porque Jesus é a luz. Se Jesus é a luz, Deus é o pai da luz. Eu quero estar na luz, irmão. Eu não quero trevas, não. Eu não quero adotar o vermelho como meu pai, não. É por isso que eu tenho que viver o caráter e não comportamento. Porque comportamento, o que eu acabei de dizer, ele não desvia pecado, ele não te ajuda a fugir da tentação, ele não te ajuda no dia mal, ele não te ajuda, cara, é simplesmente algo externo.
Agora caráter é o que faz você permanecer em pé no dia mal. É caráter que te faz crescer. Caráter, cara. Então qual é a recompensa? Para quem vive de comportamento, ter o reconhecimento das pessoas. Maravilha, se isso você tem e está satisfeito, glória a Deus. Agora eu vou falar quem não está conformado com isso, mas quer mais do Senhor. Aí o texto vai continuar. É engraçado que os dois textos são bem parecidos, só muda o objetivo. Um está falando de oração, o outro de jejum. Mas presta atenção, agora o versículo 6. Mas ao orar, isso ele está falando para os discípulos agora, para a galera que estava lá ouvindo. Mas ao orar, entre no seu quarto e fecha a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Agora vamos para o versículo 17, que ele vai falar a mesma coisa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Percebeu que nos dois casos você tem recompensa? Dos dois lados você recebe uma recompensa. Mas essa recompensa aqui, cara, essa recompensa aqui é algo que ninguém pode te dar. É algo que vem do alto, irmão. E o que vem do alto é sobrenatural. É sobrenatural, presta atenção. Por que que ele enfatiza secreto? Jesus nos dois versículos enfatizou o secreto, cara. Vai para o teu quarto, fecha a porta e fica em secreto. Quando você for jejuar, ó, não mostra cara de triste não. Fica tranquilão em secreto. Gente, se a gente lê a mesma coisa mais do que uma vez na Bíblia, não pode ficar ligeiro que tem um manto aí, filho. Tem alguma coisa aí para a gente aprender, cara. Mas por que secreto? Deixa eu te falar um negócio. No secreto não tem fama. No secreto não tem reconhecimento. No secreto não tem like. No secreto não tem visualização, cara. No secreto é você nu na presença de Deus. E Deus olhando para você e falando: ó, você está errado aqui, você está errado aqui, você está errado aqui, você está errado aqui, melhor ali. Mas no final, quando Ele te aponta todos os erros, Ele fala assim: agora filho, vem cá para mim te moldar. Vem cá, aonde você está falhando eu quero te fazer melhorar. Aonde você não está conseguindo eu quero te fazer passar. Porque é no secreto que há o crescimento. O caráter é no secreto que se ganha, meu irmão. Não é no reconhecimento, no comportamento. Não é no secreto que eu recebo esse caráter, cara. O secreto é o lugar de morte. O secreto é o lugar de vida. Porque é no secreto que Jesus mata mais um pouquinho da sua carne e te enche do Espírito dele, te traz vida. É no secreto. Então não adianta correr, cara. Não adianta fugir. Ou você tem uma vida de secreto com o Senhor para adquirir esse caráter com Ele, ou você está vivendo de comportamento. E lá no último dia Ele vai olhar no teu olho e vai falar: você só viveu de comportamento, você nunca carregou o meu caráter. Não te conheço. Por que você acha que Jesus reuniu os seus discípulos, ia para o monte orar? Pega lá, vai ler aqui, ó, os evangelhos aqui. Jesus indo no monte orar. Quando não ia com os discípulos, ia sozinho. Por que Jesus não orava no meio das praças lá? Ó, Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, estou aqui, Jesus. Ó, olha, para que as pessoas me vejam, para que as pessoas olhem para mim e vejam o quanto eu tenho poder, o quanto eu sou o teu filho. Não, cara. Jesus, quando queria mais de Deus, vamos para o secreto. Vamos subir o monte. Vamos ficar quietinho. Gente, presta atenção numa coisa, cara. A gente não passa batido no texto. Não passa batido no texto. O secreto, ele é o preparo. Presta atenção no que eu vou te dizer. O secreto, ele é o preparo. Por isso que é em secreto. Deixa eu te falar um negócio. Nenhum quartel-general mostra o seu preparo de batalha para o seu inimigo, irmão. Nenhum quartel-general vai para a guerra expondo nas redes sociais: ó, tá aqui, ó, nossa frente de batalha aqui, a gente vai fazer isso e isso, tá bom? Irmão, é secreto. Preparo é secreto. Preparo é com o general aqui em secreto no seu quarto. Porque quando você sair para fora, já não é mais preparo, é a hora de ver os frutos nascendo.
Então, em secreto, Deus te capacita, em secreto, Ele te enche, para que quando você saia do secreto, algo aconteça através de você. Então, deixa eu te falar algo: o seu chamado está no secreto com Deus. Tem gente que tem trabalhado na igreja, se envolve em todos os ministérios, já não sabe mais o que fazer, porque não se acha em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o seu chamado, amigão, não está envolvido em trabalho somente. O seu chamado se inicia no secreto com Deus. É lá que Ele vai começar a ver e te moldar para o trabalho que Ele tem, para você colocar a mão no arado, para você desenvolver. É lá, cara, não é se comportando na igreja achando que a vida externa é suficiente. Meu Deus, as pessoas precisam ver que irmão, eu tô nem aí, cara. Eu prefiro chegar aqui e olhar no seu rosto e falar: eu tô mal, eu não tô legal, do que chegar aqui e falar: olha, eu tô bem, hein? E Jesus lá de cima olhando para mim falando: ô vergonha, que não vive uma gota do que fala. Ah, gente, eu quero chegar no céu como Zé. Sabe o Zé? É, quadradão, hein? Olha lá, boca aberta, não faz nada, ó, olha lá. Ih, esse aí, ó, cara, ó, deixa ele pra lá, o cara não é legal de conversar não, o cara... Irmão, eu prefiro ser como é que fala o cara que mora nas montanhas sozinho? Ermitão. Eu prefiro ser o ermitão, velho, do que chegar de frente de Jesus e falar: ó, Jesus, reconhecimento total, hein? Lá na terra eu fui o cara. Se lá eu fui o cara, aqui eu vou ser o quê? Jesus fala: aqui você não vai ser nada, irmão. Pega o elevador e desce, que sua vida, sua recompensa já foi ganhada lá na terra. Com isso eu não estou dizendo, irmão, seja inteligente. Com isso eu não estou dizendo que você ter reconhecimento, ter seguidores em redes sociais, quer dizer que você já recebeu, não vai... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo é quem fica atrás só disso, só do reconhecimento das pessoas, não tem o caráter de Jesus. Não tem o caráter de Jesus. Não sei se você já percebeu, eu gosto muito de observar as coisas, né? Filme e tudo mais, né? Eu não sei se você já percebeu que filme que tem tesouro, todo filme, pega um filme que tem tesouro aí, qualquer filme assim, ó, que tem tesouro, fala pra mim aonde o tesouro sempre está. Aonde? Secreto, irmão. Está enterrado, está dentro de uma pirâmide lá no fundo, está não sei na onde, está em algum lugar que para chegar, amigão, você precisa cavucar muito, você precisa ir mais fundo, você precisa entrar para dentro, você precisa passar por etapas. Aí quando você chega no tesouro, aí você fala: agora eu vou desfrutar. Cara, aqui ó, é o que a gente acabou de falar. O secreto, profundidade, dedicação, busca. Quando você alcança a riqueza do secreto, irmão, de lá você só sai para pôr fogo no inferno. De lá você só sai para meter o pé na porta do inferno, saquear mesmo, cara, povoar o céu mesmo. Para a gente finalizar, eu queria continuar no Sermão do Monte, mas o que Jesus vai falar no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Peraí, não sei se você reparou nisso, cara, é isso que eu falo, não deixa passar, volta, leia novamente. O que o texto está dizendo? Vocês são. Então o texto não está dizendo você se tornará, você será, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Felipe, então eu estou iluminando, eu estou salgando, calma aí, porque o versículo também traz uma condição. Você é, mas se você vai salgar, se você vai dar sabor, ou se você vai perder o seu sabor e ser pisado pelos homens, depende de você. Se você vai iluminar ou se você vai estar escondido em algum lugar, depende de você. Então o texto está dizendo o seguinte: você é. Agora, o que você vai viver vai depender se você tem caráter ou comportamento. Porque caráter ilumina, irmão. Caráter brilha. Caráter onde chega, irmão, meu Deus do céu, precisa fazer a diferença. E não é chegar a fazer a diferença, irmão. Quando eu falo fazer a diferença, eu não estou falando de chegar a meter a mão nas coisas. Eu estou aqui para fazer a diferença. Não, irmão, as pessoas vão gostar da tua presença. As pessoas vão perguntar qual que é a vida que você leva. As pessoas vão perguntar: cara,
você tem algo tão bom, moça, nossa, algo tão bom em você, caráter. Agora, comportamento, quando você esquecer que você tem que ter uma postura, é a hora que você vai deslizar, vai errar, vai falhar, e aí você vai ser obrigado a ouvir das pessoas. Mas você não é cristão? Mas você não é crente? E está se comportando desse jeito? Porque comportamento ninguém consegue ostentar, irmão. Ninguém consegue levar, nem consegue ter o tempo todo. Alguém vai descobrir a sua fraqueza, e a hora que descobrir, o dedo vai vir no meio da sua cara, assim, ó. Mas não é você que diz que é crente? Agora, comportamento, irmão. Comportamento, ninguém vai te acusar de nada. Pode te acusar de boca aberta, ser cristão, chato, quadrado. Deixa falar, irmão. Mas agora não podem te falar, não podem falar. Se você tem o caráter de que você não tem o brilho de Jesus sobre a sua vida. Pode falar tudo, menos isso. Então, para a gente finalizar, não existe padrão de vida sem secreto. Não existe 1 Timóteo 4 sem secreto. Padrão precisa ter secreto. Eu falei semana passada sobre manter o padrão, e manter o padrão também é secreto. Então deixa eu te fazer uma pergunta: você tem vivido o caráter de Cristo, ou você tem tido um comportamento que você acha legal para que as pessoas vejam em você um cristão? É com você que eu estou falando, cara. Você que está aí talvez assistindo e não pegou nem na sua Bíblia essa semana. Você que está aí assistindo e não elevou nenhuma palavra de adoração a Deus. Não falou nem com o Senhor. Mas está aí. O importante é todo mundo saber que eu vou na igreja. Mas é a igreja que vai te colocar dentro do céu, ou é Jesus? É a igreja que vai te chamar da porta para dentro, ou é Jesus? Gente, a igreja é um agente de salvação, ela ajuda nessa caminhada, nessa jornada, mas a salvação vem por Jesus, cara. Então, se eu não tenho o caráter dele em mim, eu não vou conseguir alcançar a eternidade com ele. Então é com você que eu estou falando, que não tem lido a sua Bíblia, não tem se comportado como um cristão. Quem sabe seu celular está cheio de pornografia. Quem sabe a sua vida está cheio de pecado. Você está com os contatinhos sem vergonha, você está mandando nudes, você está mandando um monte de coisa. Irmão, dos olhos de Deus você não esconde, filho. Moça, dos olhos de Deus você não esconde. Você pode esconder de quem você quiser, mas o Senhor vê tudo. E Ele está vendo que você não carrega o caráter dele. Você está sendo só mais um ordinário no meio da multidão de pecado. Jesus quer te fazer relevante. Para ser relevante, Ele precisa te moldar novamente. Vou voltar para o secreto? Vamos voltar a ter intimidade com o Senhor? Vamos voltar a ler a nossa Bíblia? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quarentena na minha vida foi bênção. Quarentena na minha vida foi bênção, melhorou meu casamento, melhorou minha vida com Deus, melhorou meu tempo de leitura, melhorou tudo, irmão, tudo. Sabe por quê? Porque eu consegui pegar o que era ruim, o que era para ser, meu Deus, que tempo difícil e tudo mais, e transformei aquilo num quartel-general para mim, para quando eu voltar de quarentena, eu voltar metendo o pé nas portas do inferno, eu voltar metendo o pé em tudo que Satanás tentar colocar na minha frente, porque eu estou me preparando para fazer parte de uma geração que vai se erguer nessa terra, irmão. E você vai ficar de fora se ficar com essa vida de comportamento. Eu preciso mostrar que eu sou crente. Continua mostrando que você é crente, mas a Deus você não engana, não. Volta. E eu quero orar para que o Senhor reacenda a chama no seu coração, para que o Senhor te traga de volta para o secreto. Na verdade, você não vai ouvir uma voz: filho, volte ao secreto. Você não vai sentir um arrepio, você não vai ver anjos cantando. Simplesmente o que você precisa ter é uma decisão: eu vou voltar para o secreto. Irmão, oração, busca, leitura não é estímulo do Espírito, cara. É decisão minha de querer matar a minha carne. Não é ficar esperando, o Espírito Santo vai falar comigo, a hora que Ele falar eu vou ler a minha Bíblia. Irmão, esquece, você não vai ler nunca. Agora o que eu tenho que pensar é: eu preciso do Espírito Santo, então eu vou ler a minha Bíblia. Eu preciso de Jesus, eu preciso desse caráter, então eu vou orar. É assim que funciona, cara. É isso. Eu
Eu quero orar pela sua vida. Põe sua Bíblia de lado aí. Curva a sua cabeça aonde você estiver, feche os teus olhos. Eu quero que você nesse momento faça uma reflexão da sua vida. Se você tem vivido de comportamento ou se você de fato tem carregado o caráter de Cristo. Mas enquanto você faz essa reflexão, pensa o seguinte: que para que você tenha o caráter de Cristo, é necessário que você tenha uma vida diária com Ele. E quando eu digo uma vida diária, irmão, não é que você um dia deixou de ler a Bíblia, então agora você deixou de ter o caráter. Não, mesmo que por um dia você falhou na leitura, mesmo que por um dia talvez você falhou até na oração, mas o seu comportamento ainda é o reflexo do caráter de Jesus. Não é para que as pessoas te vejam, mas é porque Jesus te observa o tempo todo. Você tem pensamentos de filho e não pensamentos de religioso. Reflete agora na sua vida. Se você tem sido o filho que Deus quer, a filha que Deus quer, se você de fato tem levado a sério o reino de Deus, se você de fato tem vivido o sobrenatural, ou se você apenas está sobrevivendo a tudo isso, você já não sabe mais quem é Jesus para você, e você já não sabe mais o que Jesus representa na sua vida, porque você já não vive mais pelo caráter dele, mas pelo que as pessoas estão observando. Coloque seu coração diante do Senhor, coloque a tua vida diante dele nesse momento, e eu vou orar.